Você já sentiu que saber demais, sentir demais ou perceber demais se tornou um fardo? Que às vezes, ser inteligente em um ambiente raso é como jogar pérolas aos porcos? Arthur Schopenhauer, filósofo alemão conhecido por sua visão sombria, mas profundamente lúcida da existência, já dizia que há momentos em que é mais sensato esconder a própria inteligência do que oferecê-la ao desprezo da ignorância alheia. Esse vídeo é sobre isso. Não sobre fingimento no sentido negativo, mas sobre o silêncio estratégico, o recolhimento necessário de quem já entendeu que nem todo lugar merece a sua verdade. Fingir ser menos pode, em certas situações, ser o que salva nossa sanidade. E essa arte, estranha à primeira vista, é mais comum e mais necessária do que parece. Vamos falar sobre a inteligência silenciosa, sobre a proteção emocional de quem cansou de ser mal interpretado. Vamos atravessar a filosofia de Schopenhauer, a psicologia de quem sente demais, e as dores de existir num mundo onde parecer forte é mais valorizado do que ser profundo. Desde cedo somos ensinados a valorizar o conhecimento, a mostrar o que sabemos, a nos expressar com clareza. Mas o que ninguém nos diz é que em muitos contextos, essa exposição nos torna alvos. Pessoas muito sensíveis, muito perceptivas, muito lúcidas, geralmente não são vistas com admiração, mas com estranhamento. A inteligência emocional, quando não está disfarçada, ameaça, porque ela revela o que outros evitam enxergar. E é aí que entra a ideia de Schopenhauer. A verdadeira sabedoria muitas vezes precisa se proteger do mundo. Segundo ele, fingir não saber pode ser uma defesa legítima contra o desgaste de lidar com a estupidez barulhenta, com a inveja disfarçada de ironia, ou com o julgamento automático de quem só reconhece valor naquilo que entende. Não se trata de desonestidade, trata-se de maturidade. Quem já sofreu por ser incompreendido, aprende a calar. Não por medo, mas por sabedoria. Fingir ignorância em certas situações pode ser uma das maiores expressões de autocuidado. Parece contraditório, mas não é. Há ambientes onde se mostrar atento, sensível ou intelectualmente preparado é visto como uma ameaça. E você sente isso no tom de voz das pessoas, nos olhares enviesados, nos silêncios incômodos depois de uma fala verdadeira. Nesses momentos, disfarçar o que se sabe é preservar a própria saúde mental. Não é se apagar, é não se desgastar à toa. Essa atitude é comum entre pessoas que já tentaram por muito tempo explicar o que sentem, que já gastaram energia tentando ser compreendidas, valorizadas ou reconhecidas, e no final, só encontraram frustração. Elas aprendem a arte da contenção. É como um adulto entre crianças. Você não explica filosofia para quem só quer brincar de empurrar cadeiras. Não por arrogância, mas por compaixão. Porque não faz sentido gritar para ser ouvido onde ninguém quer escutar. E não se engane. Muitas vezes, quem parece mais quieto, mais alheio, mais bobo, é quem está vendo tudo. Apenas escolhe não se envolver. Mas há uma outra camada mais profunda, emocional, quase invisível, nessa escolha de parecer menos do que se é. E ela fala sobre cansaço. Um cansaço existencial, que não é físico nem passageiro, mas emocional. Um cansaço de tentar. Quem se recolhe, muitas vezes, já se feriu tentando. Tentou ser ouvido, tentou ser claro, tentou ser verdadeiro. Mas a resposta foi o silêncio, o deboche, o julgamento. Então veio o recuo. Fingir ser burro, ou desinteressado, ou desligado, é uma forma de se proteger da dor constante de não ser acolhido. É um escudo. Não de frieza, mas de quem sente, tanto, que precisa criar camadas para não se afogar. Essas pessoas costumam ter um mundo interno vasto. São observadoras, analíticas, emocionalmente sofisticadas. Mas foram condicionadas a esconder isso, porque aprenderam na prática que a profundidade assusta, que a sensibilidade é confundida com fraqueza, e que ser verdadeiro, no mundo de aparências, é ser ingênuo. Então, por instinto de sobrevivência, elas passam a atuar, não como forma de enganar o mundo, mas de evitar serem esmagadas por ele. Outro ponto importante que Schopenhauer já insinuava é o peso de viver tentando provar que você não é o que os outros pensam. Quem já foi subestimado sabe. Não importa o quanto você se esforce para demonstrar sua inteligência ou suas intenções, haverá sempre alguém distorcendo isso. E chega uma hora que você cansa.
Cansa de tentar ser entendido. Cansa de ter que argumentar com gente que não quer compreender, só vencer. E é nessa hora que você começa a entender o valor do silêncio. A força de parecer desinteressado. O alívio de não precisar mais convencer ninguém de nada. Você simplesmente começa a agir, a se mover com discrição, a viver para dentro, com foco, com paz. Essa escolha pode parecer covarde para alguns, mas na verdade é um grito silencioso de autonomia. É dizer, não preciso provar meu valor. Eu sei quem sou. E isso basta. Há, no entanto, um limite. E ele é vital. Fingir ser burro pode ser uma estratégia útil, mas não pode virar um hábito que destrói sua essência. A proteção emocional é necessária, mas o autoabandono, não. Você pode silenciar sua inteligência em certos momentos, mas não pode esquecer que ela existe. Pode se esconder do mundo, mas não pode se perder de si mesmo. O risco de viver fingindo é esquecer o caminho de volta. Por isso, é importante reservar espaços seguros onde você possa ser inteiro. Amigos que te entendem. Atividades onde você possa expressar sua profundidade sem medo. Terapia, escrita, arte. Lugares onde a sua lucidez não precise se disfarçar para existir. Fingir às vezes é maturidade, mas viver fingindo é tristeza, e é aí que mora o equilíbrio. Usar essa arte como uma armadura temporária, e não como um túmulo. Ser estratégico sem perder a autenticidade. Ser silencioso, mas não ausente de si. Schopenhauer nos convida a olhar para a realidade com menos ilusão. Ele acreditava que o mundo era hostil para os sensíveis, e por isso, aprender a se proteger era vital. Mas ele também sabia que a beleza da vida não estava em se fechar para sempre, mas em saber abrir a alma nos momentos certos. Fingir ser burro não é sobre se diminuir. É sobre poupar-se. É sobre entender que nem todos os ambientes merecem a sua inteligência e que manter a sanidade às vezes exige parecer indiferente. Mas nunca se esqueça. Dentro de você mora uma lucidez preciosa. Um tipo raro de visão, de sentimento, de percepção. E o mundo precisa disso. Mesmo que não saiba, então, silencie quando for preciso, mas nunca se apague. Proteja-se sim, mas não se abandone. Você já viveu esse dilema? De esconder o que sabe? De calar o que sente para sobreviver em ambientes rasos? Conta nos comentários como você lida com isso. Sua história pode ser o espelho que alguém precisa agora. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem pode alcançar outras pessoas que também sentem demais, mas se escondem por medo de não serem compreendidas. Nos vemos no próximo vídeo.